História real de uma avó. Como minha vingança contra o marido infiel mudou tudo na família. Você já se perguntou como seria se sua vida viesse de cabeça para baixo num piscar de olhos? Era uma manhã quente e silenciosa de 1979, quando eu, Josefina, descobri o segredo que desmantelaria minha vida perfeita. Até aquele fatídico dia, achei que tudo estava nos eixos. Minha rotina de costureira, a pequena cidade onde morávamos, meu marido, Paulo, e nossa filha, Maria, achava que nada nunca mudaria. Mas, como estava enganada! A bomba estourou quando, sem querer, ouvi um boato de bairro que me deixou sem chão. Paulo, meu companheiro de vida, tinha trocado um beijo com Alberto. Alberto, o genro que eu tanto tinha em consideração. O estômago se embrulhou. A traqueia pareceu fechar. Tive uma mistura de emoções que não conseguia controlar. Vergonha, raiva, choque. Tudo se misturou naquele instante. Eu me via presa numa encruzilhada entre proteger Maria daquele pesadelo ou desmascarar a mentira insustentável. Aquilo não era só uma traição. Era a quebra da confiança. Era trair tudo aquilo que construímos com tanto esforço. Os dias que se seguiram foram uma tormenta. O calor sufocante parecia um reflexo da minha alma que se incendiava sem saída para a dor. Eis que decidi que não poderia deixar aquilo impune. Planejei um confronto épico na festa de 25 anos de casamento. Sei que soa insano, mas aquilo é a mais que uma celebração. Era hora de expor a verdade. Queria que todos soubessem o que Paulo era por detrás das falsas juras de amor. O que não esperava é que esse confronto não fosse o fim, mas sim o início de uma jornada ainda mais dolorosa. Enfrentei revelações que abalaram ainda mais minha fé naquilo que considerava minha história. Segredos antigos, murmúrios que rondavam nossa família há gerações. Tudo veio à tona. E aí entendi que minha luta estava apenas começando. A velha imagem de um lar tranquilo foi substituída por dúvidas constantes e uma batalha interna onde a pergunta era sempre a mesma: serei capaz de superar isso? Onde a felicidade parece uma miragem distante. Surge, no entanto, uma pequena esperança de que recomeçar seja uma possibilidade real. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias se arrastavam como sob um sol escaldante. Cada segundo parecia um ano. Quem me via, Josefina, pela rua, notaria uma mulher com cabeça erguida. Mas por dentro eu era um mar revolto. Passei a viver num turbilhão constante, ouvindo incessantemente aquele sussurro devastador que marcou o início da nossa ruína. Mas, por mais que a dor me sufocasse,
decidi levar adiante meu plano de exposição. Chegou o dia da festa de 25 anos de casamento e o salão estava cheio. As pessoas se cumprimentavam, riam, dançavam, sem saber da tempestade que estava prestes a desabar. Meu coração martelava no peito como um tambor frenético. Paulo e eu estávamos no centro do salão, ele, desatento e alheio, ao meu lado. Maria, linda em seu vestido azul, rodopiava rindo ao som de uma música que, para mim, soava fúnebre. Finalmente chegou a hora do meu discurso. Peguei o microfone e minha voz tremeu como uma folha ao vento nas primeiras palavras. Mas logo a força da minha indignação assumiu o controle. Quero agradecer a todos, mas hoje o que tenho a dizer é mais que um simples obrigada. Respirei fundo e continuei, enquanto os olhares curiosos se voltavam para mim. Hoje quero revelar uma verdade, uma que tenho mantido como um nó preso na garganta. Não comemoro mais este casamento, porque ele se baseou numa farsa. O ar parecia vibrar com a tensão. Paula arregalou os olhos, confuso, e o salão mergulhou num silêncio sepulcral. Antes que eu pudesse continuar, ouvi um grito vindo do fundo da sala. Era Alberto, o genro, correndo em nossa direção, completamente desfigurado pelo desespero. Naquele instante, tudo virou de ponta cabeça. Não, espere! Eu preciso falar. Alberto arfava, tentando roubar meu espaço, mas algo em seus olhos segurou minha atenção. Mudança, surpresa. Eu fiquei petrificada quando ele finalmente revelou uma verdade ainda mais devastadora. Eu sou seu filho, Josefina. Antes de qualquer coisa, preciso contar essa história. A sala toda ficou sem ar. Parecia que o tempo parou. Filho, eu murmurei, minha mente girando, enredada em confusão e descrença. Alberto continuou, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Fui adotado por outra família, mas quando encontrei meus documentos verdadeiros, meu coração me trouxe até aqui. E na busca pela verdade, acabei me envolvendo pelas razões erradas. Era como se meu chão sólido tivesse se tornado areia movediça. Nada fazia sentido ali. Diante de todos, eu me vi num mar de sentimentos misturados. Paulo, em voz baixa, confessou, sem olhar nos meus olhos. Sabia que você tinha um filho antes de nos casarmos, mas nunca imaginei que ele cruzaria nosso caminho assim. Era demais para absorver. Um filho perdido revelado no momento de maior traição e dor. E agora? Como eu remontaria os pedaços desse quebra-cabeça tão cruel? Minhas mãos tremiam e, pela primeira vez em tempos, senti uma pontada de esperança mesclada ao desespero avassalador. Mas o que isso significaria para Maria, para todos nós? E qual era a verdadeira história por trás de Alberto? Estrondos de dúvidas ecoavam no salão, deixando-os todos consternados, ansiosos pela próxima cena desse drama inesperado. Fiquei ali, sem reação, olhando para Alberto à minha frente, a revelação bombástica ainda ecoando pelo salão. A comoção era visível nos rostos ao meu redor, mas a minha mente estava presa naquela revelação quase impensável. Meu filho perdido, agora homem feito, estava à minha frente. Paulo, que eu pensava conhecer tão bem, havia escondido um segredo maior do que eu poderia imaginar. Enquanto ainda digeria essas informações assustadoras, senti um movimento no canto do meu olho. Olhei de relance e vi Maria se afastando da sala.
a dor evidente em cada passo. Não podia deixar que ela saísse assim. Precisava de respostas. Nós todos precisávamos. Mas eu, mais do que tudo, queria proteger minha filha dessa tempestade emocional. Comecei a seguir Maria, mas de repente, um burburinho surgiu na multidão. Virei-me para ver o que estava acontecendo e notei várias pessoas observando algo ou alguém na entrada do salão. O murmúrio cresceu e um homem surgiu na porta, com uma presença imponente e um olhar intenso. A sala inteira congelou. Havia algo nele que me deixava nervosa, uma aura de autoridade. Atenção, por favor! A voz firme do estranho cortou o silêncio. Antes de mais nada, devo dizer que isso deve ser processado com cuidado. Sou o detetive Ramos. Recebi um pedido urgente de uma investigação antiga que veio à tona após algumas descobertas recentes. O coração afundou no estômago. Do que ele estava falando? Quem poderia ter chamado ele? Acredito que há aqui informações que todos precisam saber. Ao investigar a conexão de Alberto com a família, fui além e, bem, é com muita consideração que devo informar. Vocês têm direito sobre uma herança perdida, mas que também traz responsabilidades importantes. As palavras dele soaram como se tivessem vindo de um filme, mas a realidade estava bem à nossa frente. Herança? Como assim? Isso não fazia sentido naquele turbilhão. Olhei para Paulo, que parecia ainda mais pálido, e para Alberto, que estava claramente tentando processar mais essa surpresa. Além disso, durante esta investigação, revelamos que um membro desta família, aparentemente falecido, está na verdade vivo, entre nós. Um choque elétrico atravessou o salão. Vivo? Quem poderia ser? Senti as pernas bambas. O que mais essa noite guardaria? Enquanto minhas perguntas permaneciam sem resposta, o detetive continuou. Essas revelações podem mudar tudo, e entender como lidar com isso agora será crucial para todos. E diante das reações de incredulidade, ansiedade e até medo, percebi que havia muito mais em jogo do que imaginávamos. Quem era o familiar dado como morto? Qual era a verdade por trás dessa herança? Como essa nova dinâmica mudaria o rumo de nossas vidas? Já tão distorcidas, as peças desse quebra-cabeça bizarro estavam caindo em lugares mais inesperados do que um dia eu poderia ter previsto. E agora, estávamos todos à beira de um novo e imprevisto capítulo de nossas vidas, onde nada mais estava garantido. Enquanto me esforçava para entender tudo aquilo, o salão parecia um turbilhão de murmúrios e olhares incrédulos. Tudo ao meu redor parecia girar, como se estivéssemos em um espetáculo dramático que ninguém queria ter ingressos, mas ali estávamos todos, sem chance de escapar. O detetive Ramos, ainda parado na entrada, parecia carregar o peso do mundo em suas palavras. As pessoas ao nosso volta olhavam para Alberto e para mim, como se nossas vidas fossem um livro aberto cheio de páginas rasgadas. O caos emocional absorvia o ar ao nosso redor, sufocante e pesado. Mas antes que qualquer um de nós se movesse, uma voz surgiu, vinda do meio do salão. Era uma mulher de cabelos grisalhos, com olhos que pareciam um espelho do meu choque e descrença. Ela se movia com passos lentos, mas firmes, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Meu nome é Clarice, ela disse, sua voz cortando o barulho ao redor como uma navalha.
Tenho uma revelação que precisa ser feita. Sua declaração fez o salão prender a respiração coletiva. Cada fibra do meu ser vibrava de tensão, enquanto todos esperavam pela bomba que ela parecia prestes a soltar. Clarice continuou, com lágrimas brilhando nos olhos. Josefina, você não sabe quem eu sou, mas eu conheço a história que você ignorou por décadas. A interrupção, como um trovão inesperado, trouxe um novo nível de tensão ao ambiente. Você foi enganada desde o começo. A criança que acreditou ter perdido o filho de que lhe falaram não é Alberto. Um alvoroço ainda maior tomou conta do salão. Outra revelação, outra volta precisa e impactante no destino, já caprichoso que nos perseguia. As palavras dela ecoaram com força. Seu verdadeiro filho está aqui, entre nós. Conheço esse segredo há anos, mas fui forçada a me calar, até agora. Minha mente disparava em todas as direções e eu senti minha respiração vacilar. Não era possível. Outro filho? Quem então? Olhei para os rostos ao meu redor, procurando por qualquer sinal. Alberto estava imóvel, perdido na confusão que parecia não ter fim. E então, uma mão se ergueu na multidão. Um jovem que eu nunca tinha visto antes avançou. Ele parecia assustado, mas determinado. Eu sou Marcos, ele anunciou, a voz rasgando o silêncio que se seguiu. Há pouco tempo fui informado sobre a minha verdadeira origem. E aquela mulher, Clarice, ela me mostrou provas. Eu sou a criança que você perdeu. Cada palavra dele parecia uma facada lenta e toda a sala ficou em choque. Era como se o tempo tivesse parado. Eu fiquei ali, incapaz de processar, enquanto o mundo conhecido desmoronava ao nosso redor. Maria, paralisada ao meu lado, exclamou baixinho. Mãe! Enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. O peso dessa nova verdade era insuportável, e todos os adultos à nossa volta começaram a falar desesperadamente, atropelando pedaços de diálogo confuso. Este novo capítulo do drama que era minha vida trouxe à tona mais sobre nossa história do que qualquer um de nós poderia suportar. E na confusão que se seguiu, ficou claro que as verdades não terminavam por ali. Cada um de nós carregava uma peça de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. O impacto dessa revelação abriu novas feridas e perguntas. O que eu faria agora com tantos segredos remexidos? Como lidaria com esses filhos, os laços familiares e as traições? Como continuar depois de tantas reviravoltas e manipulações? A resposta ainda estava oculta, perdida entre revelações que nasciam de cada canto daquele salão sufocante. E naquele palco, deixado por essa revelação, uma nova trama se desenrolava, ainda mais complexa e emaranhada do que antes. Nas sombras da incerteza, estávamos todos jogados na incerteza do que viria a seguir. Ali, naquela sala cheia de rostos surpresos, senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. Era tanta coisa acontecendo que meu coração não sabia se acelerava ou se parava de vez. A revelação de Clarice mexeu com todos. Parece que nosso passado estava saindo de um baú empoeirado. E cada nova peça trazia à tona verdades que ninguém queria enfrentar. Eu mal conseguia respirar de tantas perguntas dançando na minha cabeça. De repente, a porta atrás de nós se abriu com força, fazendo todo mundo se virar.
como se esperasse um novo visitante de um universo paralelo. E lá estava ele, um homem que ninguém esperava ver. Seu rosto magro, cabelos ralos e olhos carregados de uma experiência amarga. Eu congelei na hora, senti cada músculo do corpo virar pedra. Era o meu pai, que todos acreditavam estar morto há anos. Ele caminhou em direção a mim, hesitando a cada passo, como se cada centímetro fosse uma maratona cruel. Josefina, ele disse, a voz soando como um eco distante de memórias que eu pensava ter enterrado. Parecia impossível que ele estivesse ali, mas seu olhar era inconfundível. Meu coração disparou com uma mistura de alegria e raiva. Pai, minha voz saiu quase num sussurro, como se eu precisasse das palavras para acreditar no que via. Como ele podia estar aqui? Durante tanto tempo acreditei que ele tinha ido embora para sempre. E agora, justo no meio desse caos, ele surge? Preciso contar toda a verdade, antes que tudo saia ainda mais do controle. Ele murmurou, como se só nós dois estivéssemos na sala. Mas éramos o centro das atenções ali. Eu nunca morri. Me fizeram desaparecer à força, para que você e sua mãe acreditassem nisso. Eu fui obrigado a me afastar por segredos que nos ligam de uma forma inimaginável. Todo esse tempo, e ele estava escondido, forçado a viver uma mentira? As revelações do meu pai eram como golpes, cada uma mais forte que a outra. Mas ele não parou por aí. A ligação da nossa família é mais profunda do que todos aqui imaginam. Somos herdeiros de uma história que precisa encontrar seu fim. E por isso estamos todos reunidos neste momento. Senti o chão desaparecer mais uma vez, enquanto procurava entender o que ele dizia. Alguém murmurou na multidão, como se essa história já fosse conhecida. Olhei para minha filha, Maria, que parecia tão atordoada quanto eu. Os olhos de todos estavam grudados na gente, como se esperassem o próximo ato desse teatro de horrores. Vocês têm um papel crucial nessa história toda, ele continuou. Mas mais do que nunca, precisamos nos unir para descobrir quem está por trás desse grande embuste que manipula nossas vidas como se todos fôssemos peças de um jogo cruel. A sala ficou gelada, como se o calor de todas as palavras não fosse o bastante para aquecer o clima de estranheza e incredulidade. A noite que começou com uma festa de celebração e bigas transformou-se num palco de revelações que encobriam segredos mais escuros do que poderíamos imaginar. E naqueles rostos ao meu redor, eu via que este era apenas o início do que seria uma longa jornada para entender a verdadeira história da nossa família. As peças estavam se movendo rápido demais, mas só de saber que eu não estava sozinha, que alguém, mesmo de repente, estava ao meu lado, trouxe uma centelha de esperança. A escuridão que nos cercava estava cheia de pontas soltas, e encontrar a verdade parecia ser a única forma de costurar esse pano desfiado que era a nossa vida. Os rostos ao meu redor esperavam por mais, por explicações, por alguma coisa que desse sentido a toda essa loucura. E me perguntava se algum dia encontraríamos paz no meio dessa tempestade. Mas o que posso te dizer é que, enquanto as paredes deste salão ainda ecoavam com as palavras de meu pai,
Nós sabíamos que uma nova página havia sido virada e o salão fervilhava com murmúrios e olhos esbugalhados. A última revelação tinha deixado todos, inclusive eu, em choque total. Meu pai, que pensávamos estar morto, estava ali, ao vivo e em cores. E o jovem que surgiu, Marcos, dizia ser meu verdadeiro filho perdido. Mas sabe quando parece que aquele momento não pode piorar? Pois é, foi nessa hora que o inesperado realmente aconteceu. Enquanto a minha mente girava em 1000 direções, buscando alguma lógica naquele caos, um estrondo ecoou pela sala. As luzes piscaram e, por um breve instante, tudo pareceu parar. As pessoas congelaram. Sussurros viraram gritos abafados e o clima tornou-se quase insuportável. Mas ali, no meio daquela confusão, surgiu algo que ninguém poderia prever. As portas do salão escancararam novamente e Antônio, o homem que eu chamava de irmão, rasgou a multidão. O rosto dele estava marcado pela urgência, um desespero nunca visto antes. Sem mais delongas, ele correu direto até mim, ignorando o espanto ao redor. "Josefina!" Ele gritou, cheio de um terror que me distraiu de todo o resto. Parei, sem fôlego, e vi o que carregava nos braços. Um pacote, envolto em papel velho, desgastado pelo tempo. "Você precisa ver isso. Precisamos saber." Ele rasgou a camada externa diante de mim e, de repente, o salão em volta pareceu desaparecer totalmente. Dentro havia papéis amarelados, mas um em particular me chamou a atenção. Era uma certidão. Antes que eu pudesse formular qualquer pensamento racional, Antônio revelou aos presentes a farsa que tudo mudou. "Esta aqui é a certidão de nascimento dele e de Paulo", apontou para o papel, a voz embargada pela incredulidade. E ali, algo impensável surgiu. Paulo não era nosso parente de sangue. Nada daquela confusão importava. Ele era filho adotivo. Ninguém sabia da verdade, nem mesmo ele. Agora, tudo fazia sentido. As peças começavam a se encaixar de maneira assustadora. Enquanto uma parte de mim queria se afundar em pânico, a outra precisava entender. "Paulo, você sabia?" A pergunta atravessou minha garganta seca. Paulo deu um passo atrás, desorientado, os olhos refletindo uma tempestade interna que ninguém mais poderia ver. Minha vida toda foi, isso é, uma mentira! Ele gaguejava, o rosto destroçado pela confusão. Os olhares em nossa volta pareciam pesados e mais curiosos. A casa caiu para todos nós naquele momento. Alberto, Marcos, até mesmo Maria, que agora lutava para processar tudo aquilo, olhava em volta buscando algum apoio, algum sinal. Porém, estávamos no mesmo barco, embriagados por nossa própria história. Mas naquela noite, de toda aquela revelação, um sentido de liberdade emergia, por mais assustador que fosse o caminho à frente. Nós estávamos diante do desconhecido, com mais perguntas do que respostas. O que mais teria sido escondido? O que poderiam nos revelar os documentos restantes? E no abismo de toda essa confusão, como continuaríamos juntos, daqueles fragmentos antigos, a construir algo novo? Nunca me senti tão perdida e, mesmo assim, nunca tão prontificada para enfrentar o que viesse. Naquele salão, mal dava para respirar de tanta tensão. O Paulo estava ali, em choque, processando que sua vida era uma mentira. Do lado, o Antônio, segurando aquele documento amarelado,
e as palavras filho adotivo pareciam cintilar no ar. Todos pareciam aguardar o que viria em seguida, como se estivéssemos numa novela que não dava para parar de assistir. Então, de repente, como se o universo quisesse testar a gente mais um pouco, as lâmpadas do salão começaram a piscar de novo e uma sombra entrou pela porta principal. A presença era forte, quase magnética, e quando finalmente as luzes se estabilizaram, deu para ver um homem. Alto, olhar penetrante, como se conhecesse nossos segredos mais íntimos sem precisar que a gente contasse nada. O silêncio no salão era tão intenso que dava para ouvir o coração batendo. Ele deu alguns passos, parou no meio do salão e anunciou com aquela voz carregada: Bom, está na hora de juntar mais peças desse quebra-cabeça, não é? Sou Fernando e tenho algo que vocês precisam saber. Aquelas palavras tiraram o fôlego da plateia. Fernando era um nome do passado, mencionado nas histórias da minha mãe, como um fantasma que assombrava nossa família. Então, ele começou a falar: Eu sou o irmão que vocês não sabiam que tinham. O chão parecia que ia engolir todos no salão. Eu sou o verdadeiro herdeiro da herança de nosso pai. E esse segredo me foi contado apenas há pouco tempo, quando encontrei provas irrefutáveis. Uma reviravolta ali era pouco para descrever a cena. Paulo, já abalado, cambaleou para trás, enquanto Maria ofegava ao meu lado. Fernando, agora com o controle da sala, estava pronto para continuar, mas eu não conseguia articular uma palavra. Era como se cada revelação daquela noite fosse um soco no estômago. Antes que pudesse contemplar a dimensão do que ele dizia, Fernando voltou-se para o Antônio. Aproveitaram-se de uma tragédia para controlar essa família, para manipular cada um de nós, enquanto eu fui mantido à margem, afastado do que era meu por direito. A raiva na voz dele me fez tremer, mas havia um brilho de verdade nos olhos dele que não dava para ignorar. Com cada palavra, minhas memórias voltavam com força. Eu lembrei de vozes sussurrantes daquela época, histórias abafadas, conversas que as crianças não deviam ouvir. Tudo começou a se encaixar, mas ainda havia peças faltando. Quem estava por trás de tudo? Quem tinha motivo para criar toda essa teia de mentiras? Naquele silêncio pesado, um som de passos chamou nossa atenção para uma figura no fundo do salão. Era Clarice, de novo, que começara a andar lentamente até o centro. A história que você acha que conhece é apenas a superfície, Fernando, ela disse, com uma serenidade que contrastava com um furacão de emoções ao redor. Vocês foram joguetes de uma trama muito maior, antes que pudesse explicar mais. Ouvimos sirenes ao longe. Eram policiais chegando, junto com o detetive Ramos de volta, como se já soubessem de tudo. Mas Clarice segurou nosso olhar e sussurrou, quase imperceptível: busquem nos sótãos, nas cartas esquecidas, nos murmúrios de quem já se foi. Ali está a verdade. Naquele instante, tudo virou de cabeça para baixo mais uma vez. Um mistério a mais para decifrar. Um novo capítulo para descobrir. Essa revelação mexeu com cada um ali presente, criando mais perguntas do que respostas. Num piscar de olhos, percebemos que essa história estava longe do fim e que o pior ainda estava por vir. Estávamos juntos, sim, mas agora o passado
tinha transformado nossa realidade num campo minado de surpresas. Quem diria que aquela noite de festa e esperança viraria palco para o desvendamento de tantos segredos? O salão estava mais quieto do que uma igreja vazia, mas a tensão era palpável, cada pessoa esperando pelo próximo choque. Eu ainda tentava entender o que Fernando tinha acabado de revelar, e a presença de Clarice só aumentava a minha ansiedade. Mas como se o universo quisesse jogar a última cartada naquela noite maluca, tudo mudou num instante. De repente, um grito furioso estourou do fundo da sala. Uma figura irrompeu pela multidão. Era Rodrigo, um amigo de infância de Paulo, que eu não via há milênios. Seu rosto estava contraído de raiva e dor, algo que eu nunca tinha visto nele. Ele estava segurando uma caixa e sua entrada abrupta silenciou a sala imediatamente. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo!" ele berrou. Suas palavras ecoando pelo salão. Todo mundo virou para olhar, olhares carregados de expectativa e medo. Rodrigo abriu a caixa com um movimento brusco, expondo documentos velhos e uma fotografia em preto e branco que parecia sair de um pesadelo antigo. Ele ergueu a fotografia no ar, revelando um casal sorridente, segurando um bebê nos braços. "Este é o verdadeiro Paulo." "Vocês foram enganados", ele declarou, segurando a imagem como se fosse uma prova irrefutável. Uma onda de choque percorreu a sala. Paulo, o homem ao meu lado que eu achava conhecer tão bem, olhou a foto e começou a tremer. Isso não pode ser verdade", ele murmurava, a voz embargada. Mas a sala sabia que era verdade. Rodrigo apontou para Clarice com um dedo acusador. "Foi ela quem orquestrou tudo isso", disse ele. Sua voz um misto de dor e acusação. "Ela sabia de tudo. Roubaram o Paulo verdadeiro e colocaram esse impostor no seu lugar." Era demais para processar. Clarice se manteve firme, mas suas palavras frias vieram numa tentativa desesperada de defesa. "Foi necessário. É para proteger a todos." Mas não adiantava. A desconfiança entrou no ar como um gás venenoso. As pessoas estavam atordoadas, tentando processar o que significava essa revelação. Meu coração estava pesado, pulsando em um ritmo frenético, enquanto eu olhava para Paulo, o homem a quem confiei tanto, agora desmontado por um passado que não pertencia a ele. A voz de Rodrigo cortou o silêncio mais uma vez. "Essa farsa foi armada por motivos obscuros, que custou não apenas a identidade de Paulo, mas a verdade de toda uma família. O que a princípio parecia ser uma complexa rede de encontros e desencontros, agora se apresentava como uma completa troca de identidades, manipulada por mãos obscuras que não podíamos alcançar. Naquela sala cheia de rostos confusos e agitados, nada era o que parecia. Clarice, de repente, recuou, como se tentasse se esconder nas sombras. Mas suas mentiras já estavam à luz do dia. Eu senti uma pontada de terror e uma onda de determinação ao perceber que essa teia de mentiras precisava ser rasgada para que a verdade pudesse finalmente emergir. Mas agora a questão era: o que mais estava escondido de nós? Seria possível reverter esse emaranhado de ilusões e encontrar quem realmente somos? Eu olhei para meus filhos, cada um tão perdido quanto eu,
e soube que essa era apenas uma batalha num conflito que estava longe de terminar. Enquanto a sala explodia em murmúrios e questionamentos, deixei o olhar cair sobre a caixa aberta e os documentos que restavam. Sabia que ali, nas entranhas daqueles papéis amarelados, poderia descansar a resposta que tanto precisávamos. Mais do que nunca, estava disposta a descobrir a verdade. Não importava quão escura ela fosse. E enquanto a confusão reinava, uma nova determinação crescia dentro de mim. Tínhamos que desvendar essa trama e encontrar nossas verdades, custasse o que custasse. Porque, no fim das contas, só a verdade poderia nos libertar. Ali, no meio de tudo aquilo, o caos era tanto que parecia um pesadelo sem fim. As palavras de Rodrigo ainda ecoavam, retumbavam na mente de todos. Paulo jamais foi quem pensamos. Aquela revelação já parecia pesada o suficiente. Mas algo muito mais inquietante estava para acontecer. De repente, a tensão no salão cresceu ainda mais quando um som estranho cortou o ar. Vinha de cima, do teto. Todos levantaram a cabeça, confusos e tensos. Então, com um estrondo que fez todo mundo saltar no lugar, parte do teto cedeu sob o peso das infiltrações que o tempo tinha provocado. Uns gritaram, outros tentaram se proteger, mas o que veio de lá mudou tudo. Caindo junto com os escombros, um velho baú de madeira se estatelou no chão, espalhando documentos por toda parte. O olhar de todos se fixou naquilo como se fossem testemunhas de uma revelação divina. Rodrigo correu adiante e começou a vasculhar os papéis. Os olhos arregalados. Papéis, cartas, diários. Ele murmurava enquanto passara os olhos aflitos por cada folha. E então seus dedos tremeram ao segurar uma carta especial, sua expressão ficando uma mistura de horror e clareza. Gente, tem uma carta aqui! Ele sussurrou, a voz mal saindo. Ali, minhas pernas quase cederam, mas a ânsia de saber era mais forte. Dei um passo à frente, quase tropecando nos próprios pés. Rodrigo começou a ler em voz alta. Sua voz ressoava. Cada palavra parecia ter peso. Era uma carta de minha mãe, desconhecida por todos nós. E nela, um segredo devastador. Contava como anos atrás, um crime terrível tinha sido cometido por nossos ancestrais. Um roubo que resultou numa maldição que atingiria a família em cada geração. Filha, estás lendo isto? Sabes que a mentira de que foste parte nunca foi tua culpa. Rodrigo leu, as palavras saindo trêmulas. A verdadeira identidade que procuras não está nas pessoas à tua volta, mas nas ações que escondemos. Um arrepio percorreu minha espinha. Um crime? Uma maldição? Aquilo era mais do que conseguimos suportar. E entendi, naquele momento, que a fragilidade daquela noite era só o prenúncio de algo muito maior. O verdadeiro Paulo, o homem que forçaram a nos enganar, talvez fosse apenas parte de uma história muito mais antiga e confusa, até mesmo sinistra. Agora os olhos de todos estavam sobre mim, perguntando silenciosamente o que viria a seguir. Rodrigo segurava a carta como se fosse um salva-vidas, enquanto o salão se preenchia de sussurros de medo e incredulidade.
De repente, Fernando, que mantinha o silêncio, ergueu os olhos, sua expressão um misto de determinação e algum tipo de alívio. Temos que exorcizar os segredos desta família, ele declarou, sua voz forte o suficiente para calar os murmúrios. E só vamos conseguir fazer isso juntos. E naquele momento, eu soube que a única maneira de seguir em frente era buscar a verdade completamente, mesmo que isso nos levasse a lugares sombrios e perdidos no tempo. Todos nós, Paulo, Rodrigo, Fernando, Maria, todos ali presos numa rede invisível de segredos e sangue. Teríamos que enfrentar essa maldição como família. E enquanto os pedaços finais daquele velho teto ainda caíam, o ar frio e úmido invadindo o espaço deixado por séculos de mentiras, a incerteza que restava era: o que mais haveríamos de encontrar ao iluminar a escuridão do nosso passado? O salão estava um caos, mas tínhamos que encontrar uma forma de lidar com tudo aquilo. O Fernando, o Rodrigo e eu decidimos nos reunir após a festa. Maria estava ao meu lado o tempo todo, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. Era nossa chance de resolver isso juntos. A madrugada nos envolveu como um cobertor pesado. Nos sentamos ao redor da mesa, na casa do meu pai, agora mais viva do que nunca. O Rodrigo começou a espalhar os papéis sobre a mesa, cada documento contando uma parte da história horrenda que nem nos nossos piores pesadelos prevíamos. Precisamos descobrir quem era nosso verdadeiro inimigo, disse Fernando, a voz carregada de um cansaço antigo. Essas mentiras todas foram sustentadas por alguém. E foi nesse momento que a carta de minha mãe, sendo lida por Maria, nos deu uma dica. Falava de um tio distante, alguém de quem nunca tínhamos ouvido falar, mas que estava por trás do desaparecimento dela e do meu pai. Sentimos o peso de sermos joguetes em um jogo invisível, manipulados por alguém que não tínhamos como identificar. Vamos rasgar esses segredos, Rodrigo afirmou, enquanto examinava um mapa antigo, com locais marcados pela nossa avó. Minha cabeça girava com perguntas sem respostas. Uma sensação de impotência me sufocando. Mas ali, juntos, começamos a montar as peças. No final, com muito esforço, conseguimos descobrir. Era alguém que sempre esteve à margem, manipulando a história familiar. Um ex-sócio do meu avô, movido por vingança e ganância, que tinha usado identidades falsas e segredos para controlar a linha do tempo da nossa família. Desmascaramos o culpado e entregamos tudo à polícia. Nossa jornada tinha acabado de começar, mas pelo menos estávamos livres das mentiras. Todos nós. Apesar das mágoas e dos traumas que cada um carregava, encontramos um caminho para seguir em frente. Enquanto o sol nascia, sentia pela primeira vez uma esperança verdadeira. Olhei para Maria, para o Fernando e vi nos olhos deles uma determinação renovada. Éramos finalmente livres para escrever nossa própria história. Agora, você que acompanhou toda essa jornada incrível comigo, precisa se inscrever no canal para continuar recebendo este tipo de conteúdo incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like agora,
para alimentar nosso amado algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essas histórias fascinantes. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir esse desfecho. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações. Vamos juntos desvendar ainda mais histórias extraordinárias.